Na semana passada nós falamos sobre lei da atração, né? Sobre a gente atrair o que a gente quer. E aí agora a gente vai dar uma continuidade nesse assunto, que é assim, como que a gente faz para atrair o que a gente quer, né? Como que a gente faz para criar essa nossa realidade? Então assim, antes de mais nada, a gente tem que para a gente chegar nesse ponto, a gente está na nossa autorresponsabilidade, né? Sabendo que tudo que acontece na nossa vida é porque nós criamos. Só que a gente está criando sem saber, né? A gente está criando sem saber, porque tem um monte de conteúdo inconsciente, né? Então, esse inconsciente está meio que governando a nossa vida. E aí, é meio que, já falei a live toda aqui, só que nós vamos destroçar, né? Se eu quero, se tudo que eu tenho hoje na minha vida está sendo criado pelos conteúdos que tem no meu inconsciente, como que eu faço para criar o que eu quero? Na verdade, peraí, vamos corrigir. Não é bem assim. A nossa vida hoje, ela está sendo criada com a soma do que tem no nosso consciente e o nosso inconsciente, certo? Então, vamos supor, provavelmente na sua vida tem alguma coisa boa, alguma coisa que você goste, né? Então, essa coisa que você gosta, quer dizer que não tem nenhum conteúdo inconsciente te atrapalhando, porque a parte consciente sua foi lá e criou aquilo, né? Agora, quando a gente quer criar algo e a gente tá, na verdade, quando a gente está criando alguma coisa desagradável na nossa vida, é porque tem algum conteúdo inconsciente ó, o pleonasmo, inconsciente que a gente não conhece, né? Tem algum conteúdo que a gente não conhece que está atrapalhando a gente, certo? Ou seja, vamos resumir a live toda aqui nisso, né? Se eu quero criar a minha vida, eu tenho que ver o que tem no meu inconsciente que está me atrapalhando. Então aqui, gente, um monte de gente cai nessa cilada, né? Porque a risada saiu sem querer, mas eu achei que você estava rindo da minha piadinha. Gabriel, boa noite. Boa noite, Tássia. Boa noite, Eni. Boa noite, Silvânio. Boa noite, Julie. Tem altas pessoas aqui do atendimento de quinta dimensão. Andréia acabou de entrar. Buenas noites. Então, tem uma galera aí que já tá no atendimento de junho, hein, gente? Se você não entrou no atendimento de junho, aproveita que ainda tem algumas vagas, hein? Trabalho muito especial. Então é o seguinte, peraí que meu cabelo tá desarrumado aqui. Então é o seguinte, né? A Lu também tá no atendimento. A Lu foi a primeira. Essa Lu é Caxias. A Lu foi a primeira a comprar, ganhou o bônus. A aula maravilhosa que eu vou dar para quem ganhou, para quem comprou o atendimento, vai ser na semana que vem sobre relacionamento. Gente, eu tô fazendo uma aula. Olha, que eu vou te contar. Pense numa aula. Oi, Carla. Oi, Andréia. Ai, maravilha. Então, vamos lá. Então, é o seguinte, muita gente cai aqui nessa cilada do seguinte, né? Aprende aí, vê aquele livro O Segredo, o filme O Segredo, né? Que fala assim que o que você pensa, o que você sente, atrai, né? O que você quer, né? Ou então lá estuda física quântica e vê que cria a onda de informação, nós vamos falar sobre isso aqui, cria a onda de informação, né? O pensamento na física quântica é assim, tudo que você pensa, você está projetando, né? Você está fazendo um projeto, é como se você fosse um arquiteto da sua vida. Quando você pensa, você desenhou, né? Quando você sente que você tem aquilo, você coloca o sentimento, porque o sentimento é 5.000 vezes, segundo a Leona, né? 5.000 vezes mais forte do que o pensamento. Então, quando você pensa, ou quando você sente, é como se você colorisse esse projeto, como se você desse vida para esse projeto, sabe? Sei lá, como você decora, vamos pensar no arquiteto aqui, você pintou, você desenhou a casa toda, enfim. Então aí você já deu vida, já existe. Aí depois disso você tem que soltar, né? Soltar essa criação, porque se você ficar lá pensando naquilo que você quer criar,
você cria uma coisa que se chama efeito Zenon. Porque a onda de informação, ela precisa ir, né? Você precisa deixar que ela se movimente. Só que quando toda a energia, ela é movimento, né? Quando a gente olha, a física quântica explica isso, né? Que o olhar do observador, quando o observador está olhando para aquilo, a energia fica estática, né? Quando você não está olhando, ela se movimenta. Então, quando você cria uma coisa para sua vida, no pensamento, você fala, nossa, eu adoraria uma casa, né? Uma casa, aí você começa a sentir aquela casa, aí você pensa aquela varanda, aí você começa a sentir aquele prazer de tomar um café da manhã naquela varanda, de ouvir o canto dos passarinhos, e aí você vai sentindo, né, as emoções boas que você tem em relação àquela casa, então você criou. Aí beleza, aí depois você fica assim, tá, mas a casa não apareceu, mas como é que será que a casa vai vir? Mas assim, uma casa dessa é muito cara, mas o meu salário é tanto, não dá para comprar a casa. Pronto, você já destruiu a sua onda de criação, a sua criação, você já destruiu, né? E aí, lá na física quântica a gente aprende isso, né, que tem que fazer isso, que tem que pensar, que tem que sentir, depois você tem que soltar. E aí, beleza, a pessoa vai, treina, né? Ela começa a conseguir criar. Eu, por exemplo, comecei a aprender a criar vaga de estacionamento com essa técnica. Eu treinei. Então, assim, eu sempre pensava que não ia ter vaga. Quando eu comecei a afastar esse pensamento de que não ia ter vaga e comecei a chegar nos coisas assim, cadê minha vaga? Cadê minha vaga? Toda vez que eu chego no estacionamento, eu falo, cadê minha vaga? Pá, a vaga aparece. Então, eu comecei a criar. Só que assim, nem sempre isso vai acontecer, não vai funcionar. Por que que não vai funcionar? Não vai funcionar porque tem pensamentos e sentimentos inconscientes, sabe? Aquilo que você pensou e você não conseguiu criar na sua vida, sim, pensou, sentiu e isso não se materializou na sua vida, é porque os seus pensamentos inconscientes cancelaram essa onda, não acreditaram, não confiaram, tinham medo inconsciente, né? Coisas assim que você nem imagina. Mas vem cá, peraí que eu dei uma desviada aqui, eu tava falando do efeito Zenon. Então se eu fico lá o tempo todo, mas não sei o quê, cadê? Cadê que não apareceu a casa ainda? Que não sei o quê, eu fico observando o tempo todo a minha criação. E eu não deixo que a energia se movimente para que ela se materialize, sabe? Então isso na física quântica chama de efeito Zenon, sabe? Então, você já viu gente falando assim, eu queria um negócio, sabe relacionamento, sabe? Porque eu queria aquele negócio, e aí não acontecia, no dia que eu desisti eu consegui? Tô falando de relacionamento, mas pode ser outras coisas, sabe? Tipo assim, eu queria passar na prova, eu queria não sei o que, aí no dia que aí eu ia, estudava pra caramba, aí no dia que eu falei, quer saber, não vou fazer nada, vou lá e vou fazer sem, não vou passar mesmo e tal, e foi lá, fez a prova e passou. Por quê? Porque você cancelou o efeito Zenon, entendeu? Porque você soltou o negócio. Porque essa ansiedade na materialização do que você está projetando impede que isso se materialize na sua vida, tá? Mural de sonhos funciona assim? Eu não sei o que é mural de sonhos. Mas peraí, deixa eu voltar aqui que a Valéria falou uma coisa. Dani, no meu caso, criei uma situação consciente, planejada, e a crise e pandemia mudou todo o meu planejamento, todo mesmo. Eu criei esse cenário para mim, mesmo sendo uma crise planetária? Não, Valéria, aí já é outros 500, né? Assim, você não é responsável exatamente por isso, né? Porque essa coisa é uma esfera muito maior do que a nossa criação. Então, imagina, essa pandemia é uma criação planetária, né? Todo mundo criou junto ela, com o nível de consciência, com a consciência que tem. Então, a sua não vai se sobrepor a essa, não tem como, sabe? É uma coisa espiritual. A crise, ela tem um propósito espiritual de elevar a consciência das pessoas, né? Da gente rever um monte de coisa que nós estamos fazendo errado, que a gente tem que se reinventar, porque a gente está fazendo uma transição, né? Da velha era para a nova era. Então, não vai dar mais para ser a mesma coisa. Nova era como hoje eu estava assistindo a live da Marcinha Bello, incrível ela.
Aí ela fala, há um novo humano, uma nova política, uma nova economia, uma nova, sabe, novo tudo, né? Então a gente tem que começar a se abrir para criar esse novo na nossa vida, porque o mundo está trazendo, o planeta está trazendo, né? Aí, gente, a gente até pode elucubrar um pouco mais isso aqui, né? Não sei se você, quem aqui que nunca entrou em contato com isso, mas assim, ó, a Terra, o planeta Terra, ela é um ser espiritual também, que nós chamamos de Mãe Gaia, né? Então, a Mãe Gaia, né, tem muitas linhas que explicam isso, que falam isso. Mãe Gaia tá cansada da exploração humana, né? Tá cansada com o nível de consciência humana e ela decidiu evoluir. Então, quem tiver nela vai ter que evoluir também, entendeu? Então, por isso que muita gente agora está recebendo esse chamado do despertar da consciência. Esse despertar que a gente fala é esse despertar para a consciência, para esse olhar que nós estamos tendo aqui, sabe? E desde 2012, com aquela história de o fim do mundo lá, essa onda de despertar começou mais forte. Eu despertei em 2012. Eu comecei minha caminhada, foi em 2011 que eu comecei, mas assim, em 2012 que foi assim, pá, né? Então, gente, então a gente está criando, essa é uma criação coletiva, né? Você pode, Valéria, sair dessa criação coletiva, né? Nas imagens de massa, que você conhece o que é, você pode sair dessa criação coletiva, né? Você pode criar, por exemplo, enquanto todo mundo está criando falta de prosperidade, escassez, né? Nesse momento, você pode conseguir criar prosperidade em meio à escassez, né? Na sua consciência individual. Se você sair dessas coisas coletivas que estão emaranhadas. Por exemplo, nesse momento, muitas pessoas estão ficando na frequência do medo. O medo é o principal cancelador de criação, né? Porque ele atua como não. Então, o medo, ele atrai as coisas ruins, ele tem uma frequência muito forte, né? Então, enquanto todo mundo tá entrando no medo, se você não entrar no medo, e aí vale qualquer coisa, né? Eu faço isso, eu faço o quê? Eu me alieno, eu não quero saber de nada. Não me fala, não quero saber de Bolsonaro, não sei o que, não sei o que. Eu fiz um post de Bolsonaro, gente, mas é porque eu tenho que fazer, porque, né, eu faço post, eu tenho que falar do assunto do momento, mas eu trouxe aqui o quê? Uma visão de autoconhecimento, mas eu olho política? Não olho, eu olho notícia? Não. Sabe o que eu olho? Sabe quais as notícias que eu olho? Notícias espirituais, as canalizações que chegam, planetárias, extraplanetárias e tudo mais, falando de qual a situação da Terra espiritual. Isso é a notícia que eu leio, né? O resto não leio, porque eu não quero ficar entrando nessa coisa de medo, entendeu? Ah, vem me contar uma história ruim. Não quero saber, nem me conte, por favor, isso não me faz bem, né? Eu falo mesmo para as pessoas que ficam vindo trazendo, tô num grupo de WhatsApp e fica lá só mandando coisa ruim, eu saio. Então, assim, eu não quero entrar na frequência do medo, porque isso faz mal pra minha vida, eu crio coisa ruim, né? Pra que eu vou ficar nisso? Então, vamos lá, vamos continuar aqui, ó. A Tássia falou assim, qual a diferença do eu observador na mecânica quântica e o eu observador no banho emocional? Ai, meu pai. O eu observador, nenhuma, sabia? Nenhuma, eu acho, porque assim, o eu observador na mecânica quântica não deixa de ser a consciência, né? A consciência. Por exemplo, gente, esse eu observador, é muito interessante essa pergunta que você fez, sabe? Porque quem é esse eu observador? Que parte é essa nossa, né? O eu observador, ele nunca nos abandona. Ele pode ficar assim, como que fala? Ai, esqueci a palavra. Sabe quando a pessoa... Ai, meu pai. Ele pode ficar subdesenvolvido, ele pode ficar... Sabe quando o músculo não treina, sabe? Tipo paralisado, assim. Ele não é paralisado, enfim. Não consigo falar a palavra. Mas assim, ele pode ficar ali subdesenvolvido, subutilizado, né? Ele pode ficar... não exercendo o que ele tem que exercer. Então você vai lá e você vai... É que nem um músculo, aí você vai começar a exercitar, ele vai ficando forte, ele vai ficando ativo, ele vai criando mais força dentro de você, né? Mas o que é esse observador? É a consciência. Então, olha só,
Sabe quando você vive um medo muito grande e aí tem uma parte dentro de você que fala assim, olha, você está com medo. Olha, pensa nas coisas boas. Sabe, essa parte que cria pensamentos, que te leva, que te faz refletir, sabe? Essa é a consciência, né? É a nossa consciência. Ela nunca nos abandona. Aí às vezes a gente pensa assim, caramba, eu tô sozinho, abandonado. A consciência nunca nos abandona. E essa consciência é a ligação direta que a gente tem com Deus. Entende? Ela é a nossa essência, ela é amor, ela é bondosa, a consciência, ela jamais vai desejar algo ruim, vai fazer algo ruim. A inconsciência é o quê? Falta de consciência, né? Então lá é que tem as coisas ruins. Então, quando a gente fala em fazer uma caminhada de autoconhecimento, de autopurificação, o que a gente quer? A gente quer levar consciência para esse porão de memórias, esse porão de dores que nós guardamos ao longo de eras, de vidas, sabe? Ao longo de anos da nossa vida, enfim, que a gente não olhou. Por quê? Porque nós não tínhamos condição, a gente não tinha um nível de consciência suficiente para fazer isso. Entende? Então a gente vem fazendo uma caminhada evolutiva desde que a nossa alma existiu no primeiro minuto, no primeiro segundo, entende? E aí, o que a gente errou no passado foi por falta de consciência. Então a consciência, aí a gente erra. Quando a gente erra, o que a gente faz? A gente tem uma oportunidade de trazer consciência, de alimentar, de crescer a nossa consciência. E aí, por isso que eu falo muito das dores, né? Quem viu o post de hoje falando sobre a dor da humilhação, as dores, elas são oportunidades da gente amadurecer a nossa consciência. E quando a gente vai amadurecendo, a gente vai ascendendo, vai evoluindo, aí até ficar tão bom quanto um santo, quanto, sei lá, entendeu? Eu tô falando assim, né? Só para nível figurativo mesmo, né? Mas assim, não que eu não ache impossível, mas também não é tão fácil assim, né, gente? Demora esse negócio. Mas o que importa é que a gente tem que fazer o trabalho de hoje, do agora, né? Então, eu sempre falo aqui que o trabalho da nossa vida, né? O que a gente tem que fazer na vida? Antes de tudo, antes de tomar banho, antes de comer, é fazer essa caminhada de autoconhecimento, é se tornar consciente do que tem dentro de nós. Porque senão, a gente fica agindo de forma automática, né? A gente está repetindo as nossas dores do passado, porque elas estão inconscientes. Porque esse conteúdo todo que está lá dentro do nosso inconsciente está vivo, está vibrando, ele é onda, ele é energia, ele é criação, ele é uma parte da sua força, do seu poder de criar a sua vida, está paralisado dentro de um porão dentro de você, sabe? Que é o inconsciente. Então, você pode falar assim, beleza, eu não vou fazer essa caminhada não, então tá bom, sua vida tá boa do jeito que tá? Então beleza, né? Você não vai conseguir ficar aí muito tempo porque é da natureza humana essa evolução. A consciência, ela cresce, ela flui com a vida. Então, a gente está sempre evoluindo, porque a gente vive, né? A gente está aqui, a gente vive, tem experiência, tem dor, então não tem jeito. Agora, se você se propõe de forma consciente, tipo assim, eu vou fazer uma escolha, né? Que esse é o despertar. Eu vou fazer uma escolha de ir explorando esse meu inconsciente, levando luz para o meu inconsciente, né? Tornando tudo consciente. Naturalmente, o que vai acontecer? Você vai liberando o seu poder de criar a sua vida. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Mural dos sonhos é quando você lista os seus desejos e planejamentos, tipo um checklist do que você deseja. Que explicação ótima. Mural dos sonhos funciona assim. Muito bom vocês terem falado isso. Sabe por quê? Porque é o seguinte, se eu quero criar alguma coisa para minha vida, primeiro eu tenho que pensar naquilo, né? Então, assim, tem muitas frases que a galera posta aí, mas tipo assim, se você não tiver direção, qualquer lugar
tá ótimo, né? Você tem que, quando você define, quando você planeja, quando você põe no papel o que você quer, você já está facilitando essa criação. Então, vou dar um exemplo pessoal, né? Peraí que eu vou tomar um gole de vinho, né, gente? Quem vai fazer um tintim comigo? Vou falar meu exemplo pessoal, né? Tava 10 anos na caminhada, né? Fazendo ali, trabalhando, funcionária pública, fazendo a minha caminhada de autoconhecimento, processo aqui, processo ali, trabalhei bastante relacionamento, olhei muitas coisas, consegui, aí fui lá, cuidei da minha parte financeira, que tava uma merda, aí depois fui lá, cuidei da minha parte de relacionamentos, tava uma merda, e fui resolvendo um monte de coisa na minha vida. Beleza, né? A gente tem os nossos desejos, depois quando chega lá a gente tem novos desejos, né? Aí beleza, no meio do caminho descobri, né, essa paixão por autoconhecimento, esse talento em aprender isso, uma facilidade, que eu comecei a perceber que eu tinha uma facilidade a mais que as outras pessoas, né? E um prazer enorme, né? E aí beleza. Comecei a querer fazer isso, né? Então eu fiz algumas tentativas de ir adiante, de criar isso para minha vida. Só que eu não fui, né? Teve um momento que eu quase saí do meu emprego, né? Que eu quase pedi a licença não remunerada lá para me tornar terapeuta. Só que eu não estava pronta. Eu não estava pronta porque assim, isso não envolve só coragem, né? Isso envolve uma mudança de paradigma total, né? Total. Eu com um emprego, um salário que cai todo mês, de repente eu tenho que ter toda a segurança, a confiança do dinheiro vir igual vem para os autônomos. Eu nunca tinha experimentado isso, eu nunca tinha vivido. Para algumas pessoas que sempre viveram isso, tem muita facilidade, mas para mim não era fácil isso, né? Eu não sabia vender, eu não sabia oferecer meu serviço, eu tinha vergonha de me mostrar aqui, eu tinha complexo de inferioridade, coisas que eu não tinha experimentado tanto na minha vida antes de eu colocar esse novo objetivo, que é vou ser terapeuta, vou ser educadora emocional, sei lá. Eu não tinha experimentado essas dificuldades. Então eu falei assim, eu quero, né? Só que aí o que aconteceu? O meu medo me paralisou, eu me sabotei, né? Eu criava coisas para minha vida que me paravam. E aí beleza, aí eu desistia, né? Que é um movimento de expansão e contração, que a gente sempre tá nesse movimento da vida. Expande e contrai. Quando a gente expande, a gente dá 2 passinhos. Quando a gente contrai, a gente volta 1, sabe? Mas a gente vai indo, né? Cada movimento de contração é uma preparação para a gente ir mais adiante, né? Então, às vezes a gente experimenta essa expansão e fala assim, putz, agora vai ser sempre assim, mas não é. Aí você vai experimentar a contração, aí você cai na frustração, ai, que merda, olha, deu tudo errado, tô na contração, não sei o quê. Não, mas calma, que você não voltou para o mesmo lugar. Você agora vai dar novos passos, é normal, sabe? Esse movimento de contração e expansão e faz parte do crescimento da vida. E daí, beleza, eu não fui, né? Aí parei, gente, aí criei, eu tinha um sonho de ser mãe, aí fui ser mãe e tal, eu tinha desistido, eu falei, não vai rolar mais pra mim ser terapeuta, não vai, porque assim, eu atendia à noite, né? Eu trabalhava o dia inteiro e atendia à noite, falava, não vai rolar, porque assim, agora à noite eu tenho que ficar com a minha filha, que horas que eu vou atender? E aí eu preciso ter clientes o suficiente para poder abrir mão do meu salário, né? Mas eu não tenho tempo para isso, então não tinha como, né? Eu não via saída. Então, beleza. Aí eu peguei e comecei a postar aqui. Comecei a postar conteúdo, sem pensar que eu ia fazer isso, né? Só falei assim, ai meu Deus, tô com vontade de botar isso pra fora. Na verdade, a minha terapeuta, ela fez uma sacanagem comigo. Ela sempre me põe pra frente, né? Então, ela tem uns grupos de autoconhecimento e ela ia viajar. Ela ia fazer uma viagem, aí ela me pediu pra ir lá no grupo substituir ela um dia. E eu, assim, quando ela me convidou, eu me senti super honrada. Eu falei, meu Deus, nossa! Foi aquela alegria e logo veio assim, não, pra quê?
Pra que eu quero sentir esse prazer se eu nunca vou mais ser terapeuta? Pra que eu vou experimentar isso se eu não vou poder seguir adiante? Já começou as minhas autossabotagem, né? Mas aí eu refleti e falei, vou. Quando eu fui picada de novo, né? Porque o fluxo, quando a gente está no nosso propósito, o fluxo de energia que a gente recebe, que a gente experimenta, ele é tão forte que ele é contagiante, sabe? Então eu cheguei lá, fui lá encontrar essas meninas, o negócio ficou insuportável, eu não conseguia mais negar. Então eu falei, vou ficar postando aqui no Instagram, eu acho que eu já estava fazendo um post ou outro falando, né, que eu tinha essa coisa, gente, o que eu vou fazer com todo esse conteúdo que eu sei, com tudo isso que eu estudei, eu não consigo guardar isso só pra mim e já vinha escrevendo. Então o que eu fiz? Eu coloquei o pé na estrada, que no caso foi escrever aqui no Instagram. Comecei a escrever algumas coisas. Eu não sabia nada, gente. Eu não sabia de marketing, eu não sabia de público, eu não sabia de venda, eu não sabia de audiência, eu não sabia de merda nenhuma. Aí eu comecei. Aí o que aconteceu? Os desafios começaram a aparecer, sabe? Então, assim, o planejamento muitas vezes serve só pra gente ter uma mira de pra onde que a gente vai, mas a gente só vai ver mesmo o que vai surgir na hora que a gente estiver caminhando, né? E aí começou a vir um monte de coisa, porque eu precisei aprender a estudar 1 milhão de coisas. Eu precisei estudar marketing, eu precisei estudar vendas, eu precisei enfrentar, e eu faço terapia igual uma louca, já tem mais de 1 ano, assim, né? Tô fazendo 2, 3, 4 terapias por mês, por quê? Porque meu objetivo é um objetivo que eu, inclusive, ainda não cheguei lá, né? Mas ter a renda. Por exemplo, primeiro, meu objetivo primário, tá, gente? Claro que eu não vou parar por aí. Mas ter a renda que eu tinha lá no meu emprego, que eu ganhava muito bem, né? Então, para que eu chegue nisso, essa é a minha criação. Para que eu chegue nisso, eu tô indo, né? Eu não vou só se eu tiver tudo garantido, porque eu nunca vou ter tudo garantido. Mas, ao longo da minha caminhada, eu vou ver o que se apresenta como obstáculo. Só que eu faço o quê? Eu observo o quê? A minha parte emocional, né? A parte emocional. Então, por exemplo, quem viu quando eu fiz o desafio Mude Sua Vida, né? Até quem assistiu depois viu que eu fiquei toda doente com a garganta. O que era isso? A minha resistência, que é a parte que não quer que eu vá. Ou seja, é o não, é o conteúdo que tem dentro do meu inconsciente que resiste, de certa forma, a assumir todo o meu poder. Eu tô falando de mim, mas isso aqui, gente, se coloque nesse lugar, porque isso faz parte de nós. Nós temos medo da nossa luz, nós temos medo do nosso sucesso, nós temos medo da nossa grandeza. Isso é uma das coisas que mais puxa a gente pra trás, entende? Então, assim, eu tinha uma história, né, na minha vida, uma história que eu me apeguei, que é a história do ego, do pequeno eu, que as pessoas falam. Que história? Uma história que eu sempre fui isso, então se o ego pensa, se eu deixar de ser assim, eu deixo de existir. A história foi, eu era uma menina rejeitada, que meu pai não gostava mais da minha irmã do que eu, então eu era inferior, eu não era vista, eu não era ouvida e não sei o que, não sei o que. Olha só, gente, minhas principais dores, olha onde que elas me colocam hoje na vida. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo, né? Eu tô tendo atenção, tudo que eu não tive na minha infância. Então, nesse momento que a gente chega na nossa vida para ter aquilo que a gente está querendo criar, a gente descobre muitas vezes que a gente não quer, né? Então, eu me vi, por exemplo, me sabotando. Uma vez eu marquei aqui que eu ia lançar uma escola, um curso, e falei, gente, não vai dar mais, não tô pronta. Eu voltei atrás, né? Aí depois na segunda eu falei, chega, né? Porque 2 vezes falando a mesma coisa, eu vou perder completamente a minha credibilidade lá no Instagram. Aí eu fui na marra, né? Mas esses obstáculos, eles vão se reerguendo. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Atrofiado. Era atrofiado mesmo, gente. Agora que eu desci aqui pra ver. Ai, vocês são incríveis. Desestimulado. Alguém quer entrar aí na live? Quer conversar comigo? Deixa eu ver aqui, ó. Tássia, pensei que quando fazemos o banho emocional através do nosso eu observador, nós paralisamos a situação? É isso? Quando fazemos essa paralisação, seria a cura da nossa dor emocional? Não.
Não é isso. Pelo contrário, você está olhando e removendo o obstáculo, sabe, Tássia? Isso é o obstáculo. A sua reação emocional. E aí, ó, uma coisa que as pessoas não percebem normalmente. Tipo assim, eu falo assim, eu quero curar a minha dor de não sei o quê. A gente já tá no caminho. Eu quero curar a minha dor de rejeição, né? Aí, vai de manhã, acorda e o marido não jogou lixo. Sei lá, e você teve uma reação emocional. Aí a pessoa pensa, eu não vou olhar pra isso porque agora eu estou cuidando da minha rejeição. Só que aquilo, quando a gente define algo que a gente quer, aquilo que surge no dia a dia é exatamente o que a gente precisa para chegar naquele lugar, porque o nosso poder tá em movimento, sabe? E como nós somos um emaranhado, então muitas vezes a gente vai precisar para olhar um outro detalhe, né? Que aquilo vai fazer com que a gente consiga desatar o nó daquilo que a gente está querendo procurar. Então a reação emocional não paralisa, não. Quando você olha para a situação, não. Né? O que paralisa é a ansiedade de ter o resultado. Aí a Lu falou assim, eu entendo que quando fazemos o banho emocional, isso facilita a gente entender qual dor foi acionada naquela situação incômoda. Daí a gente vai tratar a dor. O banho serve para registro. Também. E o observador, quanto mais desenvolvido ele vai estar, mais você vai poder, por exemplo, porque quando você começa no caminho, o que você vai ver? Você tem a reação emocional e depois que você vai perceber, né? Quanto mais você desenvolve o seu eu observador, mais você consegue evitar a reação emocional. Porque quando você reage emocionalmente, né? Quando você sente essa reação emocional e ainda age a partir dela, você cria coisas negativas para sua vida. Porque é destrutivo, muitas vezes você machuca o outro, sabe? Então você tá colocando mais poder negativo em movimento, criando mais coisa ruim para sua vida. Então, quando o seu observador tá forte, você já pega no pulo aqui a emoção. Aí você fala, tô sentindo, mas não vou fazer nada com isso. Entende? E aí você vai também identificando padrões, depois você vai, quanto mais profundo você vai chegando no seu caminho, mais você vai indo em camadas que são mais complexas no profundo, são bem mais complexas. Deixa eu ver quem mais aqui. Amanhã termino, super recomendo. O desafio, né? Esse desafio é sensacional, também recomendo. Agora entendi. Meu sonho é não ter reação emocional. Aí teve outro dia que alguma seguidora pegou e me falou assim, eu não acho que isso existe, né? As pessoas sempre vão sentir e não sei o quê. E outra pessoa também que eu atendi essa semana falou assim, eu não acho que a gente tem que tirar a dor, a vida tem dor. Eu falei que a vida serve pra gente crescer. Aí eu falei assim pra essa pessoa, tá, e o que você tá fazendo com essa dor que ela tá fazendo crescer? Porque botar a dor debaixo do braço não faz crescer. Enterrar ela no inconsciente não faz crescer, né? Então, gente, é possível sim. A reação emocional indica que tem uma distorção dentro de nós. É uma doença, gente. Essas emoções, a gente é tudo neurótico e a gente não sabe disso, entende? A gente é doente emocionalmente. E aí a gente pensa que tudo isso é normal. Por quê? Porque ao redor tá cheio de gente doente também. Então tá tudo normal, então eu pertenço a esse grupo, então eu não vou me curar, né? É isso que a maioria das pessoas pensam. Mas assim, essa risada. Mas o que acontece? Reação emocional indica que você tá doente, né? E eu tenho, ó, antes de entrar na live eu tive uma, só pra contar. Todo mundo tem, eu tô aqui em construção, você também tá, todos nós. Agora, a gente tem tanta coisa pra resolver, gente, que a vida tá, assim, eu não sei pra vocês, mas assim, a minha não tá do jeito que eu quero, né? Já melhorou bastante? Sim, mas agora que eu cheguei onde eu queria, eu quero outras coisas, não tá mais tão bom também, né? Então a gente tá sempre querendo mais. Então, não dá pra ficar esperando lentamente. Eu tenho pressa, eu sou, assim, eu gosto das coisas rápidas mesmo, né? Então, se já é muita coisa e eu ainda faço devagarzinho, imagina quantas eras que eu vou precisar pra limpar, pra curar tudo isso, né? Mas ao longo do tempo, vai ficando mais leve. Vai ficando muito, muito mais leve. Só que tem um momento da caminhada que é tenso,
né? Que tem gente que chama de a noite escura da alma, tem gente que chama de... É que nem aquela coisa de Jesus Cristo lá do deserto, né? E eu gosto muito de fazer uma comparação com estar se afogando. Porque assim, você cura uma dor, você mexe uma coisa, aí você vai lá, tá doendo, aí você vai lá, consegue resolver, daqui a pouco vem uma e já vem outra onda, e você já vem outra. É como se assim, você passou tanto tempo sem querer olhar, na hora que você abre uma brechinha, sai tudo de uma vez, sabe? Imagina que tem, por trás de uma porta tem um rio, né? E aqui dentro, fora da porta não tem nada, tem o ar. Quando você abre uma brechinha, vai vir com toda a força, né? Então, é difícil a caminhada, é difícil sim, mas eu acho que é mais difícil a gente ficar na mesma merda que a gente tá o resto da vida, né? Sabe? Pra mim é isso. É massa quando a situação vem, você olha por cima e faz diferente. Exatamente. Tsunami, exatamente, Sandra. A Lu falou, uma coisa eu já dou conta, a maioria das vezes, perceber que alguém está em reação emocional e aquilo não é comigo, é uma paz. Antes eu vivia tentando agradar para ninguém ter reação comigo e não era comigo. Exatamente. Ai, que orgulho dessas pupilas. Alguém quer entrar aí para conversar comigo? E agora eu já zerei as perguntas aqui. Vamos ver quantos minutos que a gente ainda tem. Ixi, ainda tem bastante tempo. Sandra, quer entrar aí um pouquinho para falar do seu processo? Sandra é cliente. Já tá no terceiro pacote, né, Sandra? Se empolgou. Viciou. Quer entrar, Sandrinha? Jossandra. A Roberta falou assim, as situações se repetem até enxergarmos o que tem por trás que ainda não enxergamos. Exatamente. Tô horrível. Põe um filtro, mana. Tá horrível nada, você é linda. Quer entrar, Roberta? Vamos conversar comigo, gente, despretensiosamente. Vamos falar aí sobre qualquer assunto. Quem quer entrar? Chama aí. Poxa, gente. Ninguém mesmo? Bom, então tá. Então pergunta. Oi, Kathleen. Como trabalhar a autossabotagem? A Tássia falou, eu senti a dor quando recebi o diagnóstico do meu filho de paralisia. Gritei, chorei e digo pra todos que foi a melhor reação que eu tive, libertador. A Lu falou, tô vendo pelo computador, não consigo chamar. Dani, sobre a questão dos pensamentos negativos. Ah, tá, ótimo. A descoberta de mim mesma. É Marta, né? Como podemos mudá-lo? Gente, o que cria pensamentos negativos? O que cria pensamentos negativos são esses conteúdos inconscientes, sabe? São, Peraí. A Andréia chamou? São esses pensamentos inconscientes. Então, os pensamentos, eles são fruto das dores. Oi! Oh, não! Ninguém... Ah, peraí. Tem que tirar o microfone. Oi, Lu. Meu Deus do céu, que coragem entrar nessa live desse jeito. Isso é o quê? Não tem autoimagem idealizada. Bota o filtro. É isso. Aí, ó. Gente. Oi, gente! Aí, esse povo não tem coragem. Ó, fala aí, o que é autoimagem idealizada? Olha, a Você autoimagem aprendeu onde? Primeiramente, onde você aprendeu a autoimagem idealizada? eu aprendi no curso De Volta para o Eu Real, que eu recomendo para todo mundo. A Dani agora está fazendo o atendimento da quinta dimensão e ela vai demorar um pouquinho, eu acho, para abrir o curso, mas
Fiquem de olho aí quando abrir, viu? Porque, assim, não percam esse bonde. Vai ser Inclusive, em junho. Em junho que eu vou abrir em para a ju... segunda turma. Inclusive, É, a gente tem várias participações especiais lá, a primeira turma, porque a gente fazia muita pergunta, né? E aí fica tudo gravado. Não me zoe, exatamente. por favor. Então, o que que é a autoimagem Hum, idealizada? É a imagem que a gente tem da gente, e aí a gente acredita naquela imagem que a gente é daquele jeito, se satisfaz com aquela imagem que a gente idealizou pra gente e fica tentando transmitir aquilo para o mundo o tempo inteiro, né? Só que como ela não é uma imagem verdadeira do que a gente é de verdade, o que vai acontecer em algum momento? Quando você não consegue sustentar aquela imagem, porque como ela não é verdadeira, você não consegue ficar sustentando ela a longo prazo. Você começa a se decepcionar. Então, assim, pelo menos para mim, minha experiência, o que eu notei? As grandes decepções que eu tenho comigo, eu não consegui isso, eu não reagi assim, eu reagi mal. Eu estava, na verdade, na minha imagem idealizada. Aí eu achava que eu tinha que agir daquele jeito, e quando não conseguia, porque é uma imagem que não se sustenta a longo prazo, eu ficava decepcionada, aí ficava triste, ficava deprimida, ficava arrasada. Aí depois falava, gente, mas é porque não era eu. Aquela imagem estava idealizada. Eu, de verdade, não sou daquele jeito. Né? Aí você vai se ajustando, você vai se recolocando no seu lugar, vai aprendendo o seu eu real. É por isso que eu falo que não percam o curso, porque aí você entende, porque tem uma questão também que é assim, ok, você descobriu que está na imagem idealizada. E agora, qual que é a minha imagem verdadeira? Quem que é meu eu real? Tem que fazer o curso para é descobrir, né? É se redescobrir, porque a gente usa essa máscara há tanto tempo que a gente pensa que é ela. E ela tá a gente está identificada com ela. E mais ainda, ela não traz satisfação verdadeira, porque assim, ó, eu vou dar um exemplo. Quem joga baralho aí? Você joga? Você joga baralho, né, Lu? jogo. Então, assim, uma coisa é quando você ganha no baralho roubando e outra sem roubar, né? Quando você ganha sem roubar, é uma felicidade maravilhosa, não é? Agora, quando você ganha roubando, e quem joga baralho já roubou quando aprendeu, né? Todo mundo, Não é né? possível. Não tem o mesmo sabor. Não tem o mesmo sabor. Então, assim, eu vou ser linda, maravilhosa, legal e tal. E as pessoas vão me amar. Só que esse amor não entra. Porque você sabe que não é verdadeiro. Entende? Agora, quando você encontra uma pessoa que te ama, que você é toda cagada com ela, que você, sabe, você sabe, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela encontrou um namorado, ela teve um namorado que ela namorou anos, nem namora mais com ele, não. Mas assim, que ela namorou anos com ele, que era um grande amor, e que na primeira noite ela conheceu ele na balada, aí ela ficou bêbada, aí ele levou ela para casa, ela vomitou no carro dele, e não sei o quê, né? E eles ainda namoraram. Ou seja, tem coisa mais gostosa do que você ser amado pelo que você é, sem precisar ficar ensaiando, como é que fala? Encenando. Encenando o tempo todo, Encenando. sabe? Né? Então, o eu real é isso, É, né? O eu real é você ser o que você é. E você vai ser amado sendo o eu real. exatamente. Você vai. Eu, Você só não vai ser amado se você for a máscara, porque a máscara, ela passa uma falsidade. As pessoas sentem, né? e aí, até a sua satisfação não é real, né? Eu tinha uma amiga, a Janaína tá aqui, a Janaína tinha essa amiga também. A gente acabou se afastando com o tempo as coisas da vida. Mas o pavor da vida dela, o pavor da vida dela, ela até casou com esse rapaz hoje. Ela tá casada com ele. O pavor da vida dela era quando ela foi a primeira vez ficar na casa dele, que como é que ela ia fazer para acordar? Porque a escova não estava feita, a maquiagem não estava pronta, como é que ia ser aquilo, né? Na época a gente era muito nova e ficava, nossa, é mesmo, como é que vai ser? Agora eu fico pensando nisso, né? Meu Deus, a gente faz cada coisa quando a gente é mais nova, né? A gente fica nessa. Eu lembrei de uma coisa muito engraçada aqui para contar de enfrentamento de autoimagem idealizada.
Essa aqui que eu tive que enfrentar, gente, foi duro, foi dolorida essa. Não sei quem sabe que eu fiz um parto domiciliar, né? Eu sonhei com isso. Quando eu fiquei grávida, eu assisti aquele documentário que se chama O Renascimento do Parto. É lindo, eu recomendo para todo mundo, até quem não é mãe, para todo mundo, né? Para a gente ter mais empatia com as grávidas também, né? E para entender mais de parto. Mas assim, eu me apaixonei pelo parto domiciliar, eu falei, é isso que eu quero. E fiz todo um preparatório emocional, né? Para ter. Eu fui cuidando das minhas emoções, porque, né, quando eu comecei a Maria começou a crescer dentro de mim, começou a vir dores novas, né? Me preparando para a mãe que eu ia me tornar. E muitas dores de mãe, inclusive. Mas assim, teve uma coisa que eu passei a gravidez inteira me trabalhando, foi o seguinte: eu ia fazer cocô no parto. Na frente das pessoas. Pai amado, só de pensar aquilo me aterrorizava. Como assim? Aí as parteiras, né, que fizeram meu parto, falavam assim, falava assim, parteira adora cocô, porque quando o cocô vem é porque já tá pertinho da hora. Como é que fala? Agora eu já esqueci. Da hora que a cabeça do bebê vai passar. Quando E coroa. coroa, né? Isso. Isso. Ela falava isso. E eu falava assim, meu Deus, como que eu vou fazer? E assim, era uma banheira, né? Uma piscina que eu montei em casa, né? E o cocô ia sair boiando nessa água. Aí elas me mandaram uma lista de coisas, de itens para o parto. E uma delas era uma peneira, que era para catar o cocô. Aí, gente. Aí. Mas eu não tinha tanto medo de fazer cocô na frente delas. Eu tinha mais de fazer cocô na frente do meu marido. Eu ia perguntar agora se o seu marido assistiu e como é que você estava lidando com isso. Assistiu. Só que teve um treinamento. Eu não sei vocês, mas eu, gente, agora chegou assim na parte, parte porca da live, né? Mas é realidade, né? Tá, vou tentar falar mais bonitinho. Grávida solta muito pum, solta. Ah, eu a partir do quinto mês eu não dava mais conta, era pum pra todo. Eu tô passando mal. Aí eu fiz um treinamento, porque tinha hora que já não dava mais para levantar, o marido estava na cama junto comigo. Ele estava assistindo um filme, pum, era pum para todo lado. Então foi já um treinamento, né? Para a hora do parto. Tá vendo? Se a pessoa não trabalha a autoimagem idealizada dela, como é que lida com essa situação? Não tem assim passando, dizendo que não sabe disso, não. Você teve 2 gravidez, você sabe disso sim, engraçadinha. Nossa. Meu Deus. Então, aí o que acontece que assim, é isso, né? Quando você sai dessa obrigação de ser uma pessoa que você não é, a gente consegue rir disso, né? Porque você viver aquela coisa que você não é muito difícil, é muito difícil. Não se sustenta, né? Eu me lembro assim, quando falando de relacionamentos, né? Que quando eu era mais nova, era assim, a cada relacionamento novo era assim, né? Ai, porque eu tenho que ser isso, eu tenho que ser e tudo. No final das contas, você não sustenta aquilo. Aí a pessoa, eu acho até, né? Aí é suposição mesmo, que é aquela insatisfação geral que tem das pessoas falar assim, ah, quando eu namorei com você, quando eu casei com você, você era uma pessoa, você mudou muito. Na verdade, não é que a pessoa mudou, a pessoa, ela Foi tirando as máscaras. isso, né? Ela foi virando ela mesma, porque você não consegue sustentar aquilo, né? Agora, é claro, tudo na vida a gente precisa tentar ser uma pessoa melhor, né? Assim,
Eu recomendo fortemente para quem ainda não tirou suas máscaras que comece a tirá-las e trabalhar isso muito fortemente para você apresentar a sua versão melhor. Porque uma vez até alguém me perguntou isso, né? Porque assim, como eu estou postando muito sobre autoconhecimento, as pessoas me perguntam as coisas no privado, né? Não é que você se torne uma pessoa melhor. Eu estou falando isso de coração, que eu me sinto assim. Como eu acredito piamente, e aí tem as minhas bases religiosas que me trazem isso também, que eu sou um ser perfeito de Deus, que eu tenho uma centelha divina dentro de mim. Quando eu tiro essas máscaras, não é que eu me torno uma pessoa melhor, eu me mostro a minha melhor versão, porque ela já existe dentro de mim, né? Ela já existe. E ela tá cheia de máscaras, cheia de máculas, né? E aí, quando você vai limpando isso, você vai se mostrando como você é verdadeiramente, né? Algumas Exatamente. mais difíceis que as outras, mas a gente tá aí na luta, né? A gente pega uma peneirinha para elas. Então, quando a gente precisa ter uma ousadia, né? De mostrar o que a gente é de verdade, né? Mas isso traz uma satisfação, uma segurança muito grandes. Sabe? Uma autossatisfação, uma realização pessoal. Porque Verdade. assim, né? Eu não tenho mais medo de fazer cocô no pato. Claro, né? Até porque eu não vou ter mais filho, mas assim, sabe? Aí muitas pessoas falavam assim pra mim, na hora lá, não importa, mas era um terror pra mim, gente. Era muito amedrontador que as pessoas pudessem ver aquilo naquela hora. É realmente a autoimagem idealizada, a gente fez um exemplo cômico aqui, mas a autoimagem idealizada ela é fortíssima, né? E ela quando você falha, o que que ela faz? Ela te, Ela ela te te massacra. despreza. Ela te massacra. Ela te despreza, é muito desprezo, ela te humilha, É. né? É uma autodepreciação muito grande, né? Então a gente precisa identificar e vencer e romper essas barreiras, Isso sabe? Porque mesmo. nesses lugares, depois dessas barreiras, tem coisas muito grandiosas pra gente, que a gente só vai saber experimentando, É. né? E esse momento, quando acontece duas vezes, né? Porque acontece geralmente quando você falha em alguma coisa, porque você consegue enxergar que você está numa autoimagem idealizada quando você falha em alguma coisa. Porque aí porque você não, né? Quando tá tudo bem, você não consegue perceber muito claro ali. Até algumas pessoas mais sensíveis conseguem. Mas aí você falha, aí vem a primeira dor, e a segunda dor é a autoimagem te humilhando mesmo, né? Falando assim, muito bem. Você não conseguiu, Uhum. né? Você não é essa pessoa. No fundo, você é uma fraude. Você é uma farsa, né? Ela fica ali te cutucando. Que na hora dói demais, mas no fundo, é também uma oportunidade de você reagir, né? De você perceber, de você falar, não, eu não sou, não. Eu vou tirar esse negócio de mim e eu não sou fraude nenhuma, né? Que é aquilo que você Uhum. sempre, que a dor é nossa inimiga, ela é nossa professora, né? Não Exatamente. é fácil, mas é possível. Não é fácil. Só que assim, pra mim é muito mais difícil ficar vivendo essa vida sem consciência, É. né? Onde toda hora você leva um soco da vida, né? Que você não sabe de onde que veio, você é pego desprevenido, né? Agora, essa caminhada ela te torna forte. Ela te torna, você acaba fazendo parte da vida. Isso. Então a vida ela não vem e te choca, porque você tá indo com ela. É isso. E por mais que seja difícil você, né, se tornar essa pessoa que você é de verdade, quando você se torna, aos pouquinhos a gente vai fazendo. É como se a gente fosse um grande quebra-cabeça e a cada coisa que a gente resolvesse, a gente conseguisse encaixar uma pecinha, né? Quando aquilo vai se mostrando, que a gente vai vendo aquela imagem, né, que a gente nasceu e foi criado para ser aquela imagem, é muito leve, né? Porque é leve você não ter que fingir, você não ter que enganar você mesmo. Eu tô falando de você mesmo, né? Você não é muito leve, porque assim, você não precisa ficar pensando se você tá certinha naquela situação. Você é aquela pessoa, né? Então, é muito leve, assim. Eu sempre passei por, assim, especialmente nos atendimentos com você e no curso mesmo, nas reflexões, nos exercícios, quem está fazendo o desafio aí, porque
o curso não está ainda à venda, né? A segunda etapa. Mas quem está fazendo o desafio lá, a gente tem que fazer exercício, né? O exercício é doloroso, porque se você fizer de maneira sincera com você mesmo, você vai sentir dor fazendo, porque você enfrenta você mesmo fazendo aquilo, né? Então, assim, Exatamente. passa por um processo de muita dor durante a caminhada. Só que quando você passa por aquele processo e aquela dor vai embora, o que fica não era o antes da dor. É uma coisa muito mais maravilhosa que você não experimentou ainda, né? Então, assim, eu sempre digo, não, sinta a dor, deixa ela correr, deixa ela passar pelo seu corpo fisicamente, né? Até a liberação da dor fisicamente, depois que ela vai embora, é uma sensação agradável, né? Uma sensação de formigamento ali, uma sensação de leveza diferente, né? É uma coisa que eu desejo do fundo do meu coração, assim, para todas as pessoas. Eu desejo tanto para os meus amigos que eu fico enchendo o saco deles agora com essas coisas, né? Mas eu desejo para todo mundo, assim, que eu acho que o mundo feito de gente mais feliz é um mundo mais feliz para todo mundo. Então eu tenho interesse que todo mundo resolva logo as suas questões. Eu também. E aí, a nossa live já tá caindo. Lu, muito, muito obrigada. Muito. Eu ri, Roberto, obrigada. também adorei contar essa história engraçada. Roberta, ficou o seu comentário aí. Depois, se você quiser me mandar lá no direct, eu acho que você só tá contando alguma coisa, né? Obrigada, Lu. Obrigada a todos vocês que estiveram aí. Vou deixar a live salva aí por 24 horas, quem quiser ver, tá? E um beijo, né? Um Hoje é sexta, né? Sextou, né? beijo. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau, Tchau, amor. sim. Tchim, tchim.